Paz seja convosco, glória a Deus, mais uma vez, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos juntos na presença de Deus para buscarmos o Senhor e a sua bendita palavra. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a obediência, e nós estamos falando da lição de número 13. Vamos falar com Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai querido eterno, em nome de Jesus, nós te buscamos, ó Pai querido eterno. Fala, Pai, conosco, Pai, através dessa célula, nos instrui, através do teu poder. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, obediência. Nós precisamos perguntar a nós mesmos. Não é nós citarmos a ninguém, a nós mesmos. Realmente somos obedientes? O que é ser obediente? Eu tenho consciência do que é ser obediente? Ou é igual àquela igreja que diz que só é salvo quem está na graça? Mas eles mesmos não sabem nem o que é graça. Obediência é estar disposto a fazer aquilo que é necessário e que nós fomos mandados a fazer, a executar e a produzir. Obediência é o oposto da desobediência. É o oposto de contrariar aquilo que foi mandado ser feito. Obediência é algo maravilhoso. E a maior lição de obediência está na pessoa bendita do Senhor Jesus. Imagine que Jesus saiu da glória, foi colocado num corpo de carne, tornou-se homem que sentia dor, sono, fome, para obedecer ao Pai. E a Bíblia diz que ele foi obediente até morte, e morte de cruz. Para nós sermos obedientes a Deus, nós temos que entender uma coisa. Nós chamamos Jesus de o Senhor Jesus. Você sabe o que quer dizer a palavra Senhor? A palavra Senhor quer dizer proprietário. A palavra Senhor quer dizer dono. Porque é que a mulher do Velho Testamento chamava o marido de Senhor. Porque elas eram como uma criatura comprada. Era propriedade daquele marido. Ele era o dono dela. A vida dela dependia dele querer que ela vivesse ou não. Porque ela chamava o marido de Senhor. Agora, quando nós falamos Senhor Jesus Cristo, nós estamos falando meu dono, meu proprietário, seja feita a sua vontade. Daquilo que nós falamos que somos proprietários, nós mandamos naquilo. Nós temos autoridade sobre aquilo. Então, nós já temos que entender o que é Senhor, para que nós possamos viver uma vida de obediente. A palavra de Deus em Romanos 13, 1 e 2 diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus.
Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Aqui a palavra de Deus está falando sobre autoridades. Primeiro, o Senhor Jesus é uma autoridade sobre nós como dono. Mas há outros tipos de autoridades que não é como dono. O Senhor Jesus é dono, é o Senhor, é o proprietário. Mas existem autoridades na terra, na área eclesiástica, governamental e profissional. E se nós queremos viver bem, nós temos que respeitar e valorizar as nossas autoridades. A palavra de Deus aqui está dizendo que elas foram constituídas por Deus. Então, aqueles que têm uma posição de autoridade, uma posição superior sobre nós, nós temos que respeitar. Porque aqui está dizendo que não tem autoridade que não venha de Deus. Aqui está dizendo que não tem, se não tem, não tem. Foi ordenadas por Deus. Tem pessoas que metem o pau nas autoridades governamentais. E não quer dizer que você não vê erro nelas. A gente vê. Mas não pode desejar o mal, defamar, não. Deixa, elas receberam uma responsabilidade para cumprir o papel que elas têm que cumprir. Se elas não cumprir, elas vão dar conta. E não resista à autoridade. Se você trabalha numa empresa, respeite o seu líder. Respeita uma hierarquia. E é para nós respeitarmos, para não entrarmos debaixo de condenação. Quantas pessoas estão debaixo de condenação? Por quê? Porque não obedece pastor, não obedece professor de escola dominical, não obedece presidente de grupo. É uma hierarquia. Você começa obedecendo o diretor de diácono, depois você vai estar obedecendo ao pastor, à pastora da igreja. A hierarquia. E cada um tem um limite de autoridade dele, não pode passar dali. Eu gosto muito de levantar líderes e dar a eles corda para eles fazerem aquilo que é necessário ser feito. Mas eu sei, tem coisa que eu não posso passar para ninguém fazer. Porque quem tem que fazer sou eu. Então, eu não peço para ninguém fazer, eu faço. E você que é autoridade, talvez líder de célula, presidente de grupo, líder de departamento, obreiro, aspirante, uma função de líder. Você tem pessoas debaixo do seu comando. Você não pode escravizá-las, mas elas têm que respeitar você como autoridade. Aqui diz que tem que sujeitar. E depois de você, nesse patamar, tem os outros patamares. Até chegar a pastora da igreja, até chegar o superintendente, ao presidente de Estado, ao presidente nacional. São hierarquias. E nós precisamos vigiar para não pecarmos nesta área, para não abrirmos brecha. Aqui diz que nós vivemos dias de verdadeira rebeldia. O cidadão comum enfrenta a polícia de igual por igual, mas o policial é uma autoridade constituída e tem que ser respeitado. Eu não estou falando dos maus policiais. Tem alguns maus policiais, como em toda categoria, tem os bons e tem os maus.
Mas tem gente que não respeita ninguém, não sabe nem quem é, não respeita. Veja que a rebeldia muitas vezes entra, e ela entra sutilmente. Entrou uma lei de que os pais não podem disciplinar os filhos. Está criando quem? Está criando rebeldes. A Bíblia diz, não distancie a vara dos seus filhos. Instiga-os, mas não os mate. Não é para matar, mas a correção é algo precioso na vida dos filhos. É muito importante. Minha mãe ensinava assim, vai chegar o dia que você vai dizer, que pena que tal varada que a mamãe ia me dar não pegou. Porque se tivesse pego, eu tinha aprendido aquela lição também. Parece dolorida e é dolorida na hora, mas é uma lição com mel, para nos preparar para depois. Olha a vida dos professores, gente. Eles vivem encurralados, com medo. Eles vivem com medo, porque são ameaçados pelos alunos. Eles não podem falar nada, têm até medo da nota baixa para um mau caráter. Isso é rebeldia. Isto é feitiçaria, é o diabo usando pessoas. Olha o vandalismo, se não é rebeldia. Quanto vandalismo nós temos visto? Quanto alarido na cidade, que a Bíblia diz que é o Senhor que pode nos livrar do alarido da cidade. Outras expressões que verdadeiramente mostram o que é desobediência. E ninguém sabe mais como brecar isso. Ninguém sabe mais como colocar limite. As pessoas não sabem, já não sabem mais o que fazer para paralisar. Pois foi dada uma corda para a rebeldia. E hoje, como é que vai puxar? Um pai, uma mãe que deixa o filho e a filha fazer tudo, e ele cresce fazendo tudo que quer, que cisma, que quer. Quando ficar grande, ele vai poder puxar essa corda e dizer, não faça mais isso? Uma criança um dia reclamou e disse, a minha mãe falou que quando eu era bebê, ela me dava de mamar e ficava comigo no colo, de pé, batendo na minha costinha até que eu arrotasse. Quando eu arrotava, ela podia pôr para dormir. E hoje, se eu arroto, a minha mãe fala que eu sou mal educado. Afinal de contas, arrotar é bom ou é mal? É claro que ele sabe o que quer dizer. Que na hora do arrotar bebê, era para não ter refluxo, era para o leite não ir para o pulmão. E aquela criança, como muitas, morrem afogadas. E o arrotar hoje, menos no Egito. No Egito, se você comer na casa de alguém, não dá pelo menos 5 arrotos, você está dizendo que a comida não prestou. Pastor Pino tem um sobrinho egípcio, e a primeira vez que ele veio comer na nossa casa, terminou de comer e disparou a arrotar. Eu pensei, mas que homem mal educado é esse, gente? E depois a minha sobrinha disse, a senhora assustou com o Ítalo rotando? Eu falei, demais. Ele tem algum problema? Ele falou assim, não, quanto mais arroto, mais ele está falando que gostou da comida. Então, é coisa que nós temos que aprender na vida. Então, é muito importante nós prestarmos atenção na palavra de Deus. A palavra de Deus ensina para nós em todas as áreas, irmãos. O caminho que nós devemos seguir. Sabe por quê? Porque ela é bússola. E o papel da bússola é levar no caminho certo para chegarmos ao destino. A bússola nos leva ao caminho da solução dos problemas graves, o final daquele problema grave.
E aqui diz, assim como uma grande fortaleza é construída de pequenos tijolos, o caráter de uma pessoa é construído por pequenos atos de obediência. Olha que profundo isso. Assim como a grande fortaleza é construída de pequenos tijolos, o caráter de uma pessoa é construído por pequenos atos de obediência. Nós podemos olhar para o Davi e verificar o Davi como ele era obediente e ele era submisso. No caminho de toda pessoa bem-sucedida, teve um caminho de obediência. Teve um caminho de respeito àqueles que eram acima dele. Teve um caminho de submissão. Teve um caminho, de boca fechada. Para não entrar mosquito. Para não trazer bactéria. Davi cuidou das ovelhas por submissão ao seu pai. Está aí em 1 Samuel 16:11, está falando que ele cuidava das ovelhas. Era conhecido como o quê? Como pastor de ovelhas. Em obediência, ele foi levar pão e queijo para os seus irmãos e para o comandante do exército na guerra contra os filisteus. 1 Samuel 16:11. Ele não reclamou. Ele não disse só eu. Por que eles já não levaram isso tudo quando foram? Eu vou caminhar tudo isso, eu vou pegar sol, chuva, correndo o risco de ser atacado neste caminho por ladrões, atacado por animais ferozes. Ele não falou nada disso. E uma vez ele foi atacado mesmo, mas ele destruiu o leão, né? A sua obediência foi responsável pela queda de Golias e pelo bem-estar de sua família e toda a nação de Israel. Olha a obediência dele. E o temor dele a Deus, o Senhor, o dono dele, o proprietário dele. 1 Samuel 17:25. Ele livrou a nação de Israel de Golias, que afrontava o povo de Deus. E Davi mostra para nós o que é ser obediente, o que é respeitar a autoridade. Ele enfrentou a fúria de Saul, o seu líder, o seu rei. E você não vê em lugar nenhum Davi se rebelando contra ele. Você não vê. Ele sabia que o rei estava procurando para matá-lo. E ele teria toda a justificativa do mundo para matar aquele rei. Legítima defesa. Não é isso, senhor? Porque matou. Legítima defesa. Saul procurava ele para matar. Ele encontrou com Saul. Cortou um pedaço da túnica dele. E colocou a espada para dizer, eu estive aqui, mas não te matei. Estava com o inimigo na mão. Mas Davi respeitava algo naquele homem. Ele era o rei dele. Ele era o líder dele. E Davi tinha amizade com Deus. Pega os salmos e leia os salmos de Davi e observa quando Davi está falando de Deus, ele fala como se ele estivesse na frente de Deus, conversando com Deus. Ele era obediente. Ele respeitava. A desobediência é um atalho e parece sempre ser mais fácil. O caminho da desobediência, o caminho da mentira, o caminho do engano,
O caminho da trapaça sempre parece ser mais fácil. O caminho de enganar, enquanto que o caminho da obediência quase sempre é mais complicado. Por que eu tenho que obedecer fulano? Importa-me a mim obedecer a Deus e não aos homens. Quem não obedece a Deus, não obedece aos homens. Não pegue essa parte do versículo isolado. Verifica quando é que foi escrito isso. Quando se opuseram aos discípulos de fazer a obra de Deus, aí sim, você não tem que obedecer aos homens, você tem que obedecer a Jesus, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. No entanto, fez Davi o rei mais importante e respeitado de toda a história de Israel. E não foi por menos. Por fim, morreu velho, rico e respeitado. Devem ter feito uma grande fogueira para ele, né? Esses dias eu estava meditando no retiro, que quando o rei fez muitas coisas, ele, quando morria, fazia uma grande fogueira para ele. Quer dizer que ele fez muita coisa. E lá cita que quando o rei Asa morreu, fizeram uma grande fogueira para ele. Mas o rei Asa, no fim da sua caminhada, ele não fez o que agradou a Deus. Ele não procurou a Deus quando ele estava doente, confiou só nos médicos. A Bíblia não diz que nós não podemos ir no médico, mas nós temos que buscar Deus primeiro. Temos que buscar primeiro o médico dos médicos, para ele nos levar para o médico terreno, que é a equipe dele. E Asa confiou nos médicos e não em Deus. Quando tinha que derrubar as muralhas, que eu, em nome de Jesus, se ele me ajudar pelo Espírito Santo, eu quero ensinar a igreja a praticar, a derrubar os muros de limitação. Os muros que o inimigo faz no nosso território, na nossa vida, na nossa família, nos nossos negócios, nas nossas conquistas. E ele, em vez de pegar um irmão de fé para estar com ele, ele pegou um falso, um desleal, um infiel, um ingrato. Traiu e saiu do povo de Deus e foi para outro lugar. Depois, por dinheiro, voltou. E aí nós encontramos Asa morrendo. Mas como ele teve um trabalho muito bom, humanamente falando, avaliado pelos homens, ele teve a fogueira dele. Será que nós vamos ter uma fogueira? Por causa dos nossos atos? Será que vamos incendiar fogueira na nossa morte, na vida de alguém? Então, ele foi o rei mais importante, morreu velho, respeitado. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Foram os dias do reino sobre Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos. E em Jerusalém reinou 33 anos. E morreu em boa velhice, cheio de dias, de riquezas e glórias. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Ainda passou o reinado para sua herança. Irmãos, se preocupe com isso também. Está em Crônica 29, 1 Crônica 29, 26, 28. Se preocupa, em nome de Jesus, em deixar uma herança de fé para os seus filhos e para os seus netos. Deixe
que depois que você partir, cada um deles tenham uma vida de fé. E possa dizer, eu tenho a fé da minha avó tal, do meu avô tal, do meu pai tal, do meu tio tal. Vamos deixar. Esta é a maior herança que nós podemos deixar para alguém. E é importante. A Bíblia diz que nós devemos trabalhar para deixar herança para os filhos dos nossos filhos. É para os netos. Pode deixar. Mas a maior herança que você pode deixar é ensiná-los a crer no Senhor Jesus Cristo. A ser do Senhor Jesus. A ter uma conduta de filho de Deus irrepreensível. É ensinar eles a ser obediente nas pequenas coisas. A respeitar as autoridades na escola, no trabalho, na igreja. Respeitar. Existe hierarquia em cada grau desse. E é bom nós sermos líderes e criarmos líderes para a glória do Senhor nosso Deus. E a pergunta é, você sabia que toda autoridade é constituída por Deus? Aqui está dizendo toda. A hora que ganhou, a hora que o prefeito de São Paulo ganhou, quando ele toma posse, ele vai receber uma unção para governar. Não quer dizer que ele é de Deus. Mas como foi levantado pelo povo como autoridade, Deus vai constituí-lo. Se fazer o que é certo, na Bíblia mostra que era constituído por Deus, uns faziam o que era certo, outros não faziam. Uns tiravam os altos e os outros não tiravam altos nenhum, acrescentavam mais altos ainda. Mas são autoridades constituídas por Deus. O que você tem a dizer sobre a resistência a tudo que representa a autoridade nos dias de hoje? Como é que você pensa sobre essa resistência? Quando fala de autoridade, de líder, de presidente da República, de presidente da igreja, de presidente estadual, de superintendente. Irmãos, é uma coisa tão maligna isso. Vocês sabem que eu sempre fui povão. Eu quero estar no meio do povo. Quando faz almoço lá, que põe aquela mesa no canto, pode perguntar para quem faz almoço. Eu chego e falo, põe a minha mesa no meio do povo, eu cheiro o povo. E o pastor Edmundo era o superintendente. E era, quando nós íamos para o Congresso de Mulheres, era uma luta. Eu tinha que me fazer de boba, porque as mulheres tudo queriam ficar comigo no quarto. Primeiro que vocês não me conhecem bem, eu sou bagunceira. Quando eu estou viajando, eu brinco muito. E eu tiro aquela farda de autoridade. Eu gosto de ser eu natural, Dionísio. Eu brinco, crio coisas que vocês nem imaginam. E todo mundo queria ficar comigo no quarto. Então eu falava para a coordenadora assim, ó, eu não vou entrar nisso não. Eu não vou escolher, porque os quartos eram de 3 camas, tinha que ficar com mais 2 pessoas. Eu não vou escolher ninguém para ficar comigo. Você faz a divisão e põe aí. O certo, você como coordenadora, tem que ficar comigo, que eu vou dando orientação seu que você tem que fazer com o grupo. E a outra pessoa você escolhe. Irmãos, a coordenadora penava, porque todo mundo queria ficar comigo. Então, e eu ficava feliz por isso, não ficava triste. Mas eu não escolhia, deixava ela pôr, para não criar acepção de pessoas. Eu passei a ser superintendente, fui no primeiro congresso como superintendente. Pasme, ninguém quis ficar comigo.
Só ficou comigo a coordenadora. Aí eu falei para ela, tenho liberdade com ela, o que aconteceu? Que ninguém quis ficar comigo? Ah, sabe o que é, missionária? Eles têm medo do povo chamar eles de puxa-saco. É, a missionária agora é superintendente, fulano ficou lá para puxar o saco. Quando eles podiam dizer, vamos ficar com a missionária? Quem sabe ela tem alguma coisa para acrescentar na minha vida e quem sabe eu tenho alguma coisa para acrescentar na vida dela. E aí você sabe que a vida do líder vai ficando só. Depois eu fui para superintendente e vice-presidente do estado de São Paulo por 9 anos. Aí é que distanciou mais ainda. A hora que eu fui para o nacional, então, agora eu já falo, marca comigo o quarto com pastora e tal, porque o povo tem dificuldade de declarar que ama o líder. Tem dificuldade. Em lugar deles crer que ele é uma pessoa voluntariosa, ele tem medo que o povo chama de puxa-saco. Eu falei que eu vou pregar na igreja o que é puxa-saco, porque todo cristão tinha que aprender a ser puxa-saco de uma maneira espiritual, não nesse sentido pejorativo aí. O verdadeiro cristão, ele é puxa-saco do líder, sim. Olha Davi com sede. Quantos homens de Davi andou para trazer água para Davi? Para servir a Davi. E não ficar preocupado de ser chamado de puxa-saco, não. Eles quiseram foi servir a Davi. Eles entenderam o que é ser autoridade. Então, você já sofreu por ter desobedecido em uma ordem? Quando pequeno, como grande, você sofreu? Foi penalizado pela desobediência? Se foi penalizado pela desobediência, você aprendeu. Se você não foi penalizado pela desobediência, é um perigo você continuar praticando aquela desobediência. Você acha que Davi teria chegado onde chegou se tivesse desobedecido a seu pai e a liderança? Você tem dificuldade em obedecer às ordens superiores? Você tem dificuldade? Fulano é um comedor de arroz, feijão como eu, quer mandar em mim. Não é que quer mandar, tem pessoa que é colocada no posto de mandar. No posto de mandar. E nós temos que cumprir isso, não é? Então, que bom que nós podemos estudar a palavra de Deus. E o que eu desejo é que eu e você não tenhamos nenhuma dificuldade em obedecer a Deus, o Senhor, o nosso dono, o nosso proprietário. E que não tenhamos dificuldade de obedecer os nossos líderes em qualquer setor, mas que tenhamos prazer e não sintamos vergonha na frente de outras pessoas de demonstrar que nós valorizamos a nossa liderança e que nós obedecemos a nossa liderança. Haverá quando você respeitar e valorizar a sua liderança em todos os níveis, profissional, de escola, em qualquer lugar. Quando você valorizar, vai ter 2 níveis de pessoas te olhando. Aqueles que vão olhar e que não tiveram coragem de fazer o que você fez, ou não tiveram, ou não usaram a oportunidade para fazer o que você fez, e vai dizer, olha o puxa-saco ali, olha o puxa-saco ali, hein? Se fulano levar um tiro, fulano vai ficar ferido, porque é um puxa-saco. Mas haverão, na mesma proporção e ainda maior,
aqueles que vão olhar e vai dizer, olha como fulano obedece a autoridades. Eu acabei de ter uma lição aqui. Haverá as pessoas que vão entender e vão receber como lição e que vai fazer muito bem para elas. Então está aqui o conselho da palavra de Deus para cada um de nós. Obedecer, servir, ser voluntário, estar pronto a estender as mãos, estar pronto a fazer aquilo que é necessário fazer. É maravilhoso. Fazer as coisas na casa de Deus, você nem imagine qual é o valor de você ter a oportunidade de fazer alguma coisa na casa de Deus. Desde lavar um banheiro, a pregar a palavra de Deus, a liderar um grupo, a lavar o banheiro, não me importa. É para Deus. Você fez como se fosse para Deus, Ele recebeu. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te glorificamos por esta oportunidade, Pai. Te agradecemos, Pai, pela tua bendita palavra. Meu Pai, em nome de Jesus, repreenda na nossa vida o espírito de rebeldia e de desobediência. Ensina-nos, ó Deus, a te obedecer como nosso Senhor, como nosso dono, como nosso proprietário. Ensina-nos, ó Deus, a nos colocar à disposição de Jesus como nosso Senhor, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a obedecermos e respeitarmos as autoridades eclesiásticas e governamentais e todo nível de autoridade, porque o Senhor diz que todas são constituídas pelo Senhor e nós te agradecemos. Amém. Deus te abençoe. Receba o meu abraço, meu carinho. Desculpa aí por essa tosse. Não é coronavírus não, viu? É refluxo mesmo, porque eu falei muito hoje. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, receba o meu abraço.